Olá, futuros soldados da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Meu nome é Felipe Oberg, professor de língua portuguesa. Eu vou acompanhar vocês, eu vou fazer parte da caminhada de vocês, né, nos estudos para esse tão importante concurso. Tá ok, pessoal? Acho que desnecessário dizer aos senhores sobre a importância da língua portuguesa nessa etapa da vida de vocês. São 10 questões. 10 questões, sendo que as outras matérias, né, elas trazem 5 questões. Né? Além disso, a língua portuguesa é o primeiro critério de desempate. Certo, pessoal? Então nós precisamos gabaritar a língua portuguesa. Tá ok? Lembrando que o nosso conteúdo programático, galera, é extenso. É extenso, é longo, tem muita coisa ali, pessoal. E nós temos 32 aulas, 32 encontros para falar sobre tudo aquilo. Além de toda a gramática, nomenclatura gramatical, nós temos variedades linguísticas, funções da linguagem, né? Semântica. Então, respire fundo aí, pessoal, que os trabalhos vão começar fervendo já. Tá ok, pessoal? E para ajudá-los, né, nessa preparação, né, uma prova premium disponibiliza para vocês um banco bem grande de questões, chat ao vivo, né? Além de que vocês têm acesso ilimitado às aulas, podem assistir a todas as aulas quantas vezes vocês quiserem. Tudo bem, pessoal? Vamos aos trabalhos? Então, para aqueles que já viram, né, as provas anteriores da banca Exatos, que é a nossa banca de interesse agora, né, vocês perceberam que há questões muito variadas. Então há lá uma questão que cobra de você o nome de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. A questão seguinte fala de variedades linguísticas. A outra, colocação pronominal, crase, acentuação gráfica. Então não dá para deixar nada de lado. Certo, galera? Por isso que vou deixar aqui de muito papo agora e a gente vai começar a trabalhar forte nesse momento. Eu aconselho que todos vocês tenham um caderno de língua portuguesa. Pessoal, não deixe de fazer isso. Certo? São 32 encontros com muitas dicas, com muitos macetes que eu não coloco em material. É aula mesmo, tá? Dica, macete, estratégia de raciocínio, é tudo eu coloco aqui, ó, nesse quadro aqui que você tá vendo. Tá ok? Então, são nesses encontros que a gente vai crescer bastante na caminhada. Falou, pessoal? Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é a diferença de análise sintática e análise morfológica, para ter uma visão geral do início dos nossos trabalhos. Tá ok? Então vem aqui comigo, faz favor. Quando a gente fala em análise sintática, lá no seu edital está escrito como sintaxe, sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Pessoal, veja uma coisa aqui, ó. Análise sintática é a análise das estruturas que compõem uma oração. E o que é uma oração? É qualquer estrutura de palavras? Não. É aquela estrutura de palavras que tem verbo. Se tem verbo, é uma oração. E as estruturas que compõem a oração são chamadas de estruturas sintáticas. Certo? E quantas são as estruturas sintáticas, pessoal? 12. Vamos pensar em 12 estruturas sintáticas. Ou seja, 12 estruturas que podem compor uma oração. Quais são essas 12? Alguns pensam que são infinitas, não tem fim, tanto nome que não tem fim. Quais são essas 12? Vamos colocar aqui agora, tá? Nesse momento. Vamos lá então, pessoal. Uma das estruturas que compõem a oração é chamada de sujeito. Vamos lá então. Objeto.
direto, eu vou abreviar para ganhar tempo, tudo bem? Objeto direto, objeto indireto, né? Objeto direto e objeto indireto, que são complementos verbais. O que mais? Predicado, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Que mais? Agente da passiva, complemento nominal, adjunto adnominal, aposto, adjunto adverbial, adjunto adverbial. E aqui, pessoal, embora o vocativo não seja exatamente uma estrutura sintática, tá? Eu vou colocar aqui o vocativo, porque é uma estrutura que a gente precisa conhecer. Então são aqui, ó, 12 estruturas que a gente precisa discutir aqui. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal. Nada de análise muito aprofundada, tá? A gente precisa ter para esse concurso, banca, exatos, PM do Rio de Janeiro, tá? Tem que ter uma noção geral do que é cada um desses elementos. Tá ok? Começando lá pelo sujeito, objeto. Se eu falar para você que os travessões estão isolando um aposto, ou que a vírgula se justifica porque isola um adjunto adverbial anteposto, você tem que me entender. Certo? Então pensa que a gente vai dar uma passadinha, já deixo bem claro que é uma noção, em cada uma dessas estruturas. Tá ok então, pessoal? Então o que vocês precisam fazer agora? Não pode confundir análise sintática com análise morfológica. Eu vou colocar aqui agora, nesse cantinho aqui, ó. Tá? Análise morfológica. Aqui é diferente, pessoal. Quando a gente fala de análise morfológica, nós estamos falando, sabe do quê? De classes gramaticais. Análise sintática, análise das estruturas que compõem as orações. Mas análise morfológica analisa a classe de uma palavra, mesmo fora de uma oração. Certo? Carro. A palavra carro está fora de qualquer oração. Mas eu posso classificá-la como substantivo. Tá ok, pessoal? E quantas são as classes gramaticais? 10. Vamos colocar aqui as 10? Vamos lá então. Substantivo. 2. Adjetivo ou locução adjetiva. Adjetivo e locução adjetiva. 3. Advérbio, que pode se apresentar também como uma locução adverbial. Estamos falando aqui a linguagem dos concursos, ok?
Lembrando que o substantivo, o adjetivo e o advérbio, juntos, eles compõem o grupo dos nomes. Ah, então substantivo é um nome, adjetivo é um nome, advérbio é um nome? Sim. Substantivo, adjetivo e advérbio juntos compõem o grupo dos nomes. Daí, pessoal, a gente fala em complemento nominal. O que é complemento nominal? É complemento de nome. E quem são os nomes? Esses três caras aqui. Então, complemento nominal é complemento de substantivo, complemento de adjetivo, complemento de advérbio. Certo? Continua, então. Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo ou locução verbal, preposição ou locução prepositiva. 6. Então, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, numeral. 7. Artigo. Tá? 8. Numeral, artigo, conjunção. Muito importante para vocês aqui, galera, o estudo das conjunções. Nós vamos discutir isso aqui, tá? Bem importante. 9, vou colocar nesse cantinho aqui, pessoal. Tá? 9. Interjeição e pronome. Então, o que eu queria dos senhores? O que eu queria de vocês? Que vocês não confundissem, tá? Análise sintática com análise morfológica. Então, se eu digo que uma determinada palavra é o sujeito da oração, estou fazendo que tipo de análise? Sintática. Mas se eu digo que esta palavra é um substantivo, estou fazendo análise morfológica. Então, às vezes me perguntam, pô, Malberg, né? Às vezes você fala que esse termo é um advérbio. Às vezes você fala que esse termo é um adjunto adverbial. É o que, afinal de contas? Se eu digo que é um advérbio, eu estou dando apenas a classe daquela palavra. A classificação daquela palavra, independentemente de oração. Certo? Mas se eu digo que é um adjunto adverbial, aí já é diferente. É análise sintática. Então, pessoal, separem bem o que é análise sintática e análise morfológica. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilos? Então eu fiz questão de escrever essas informações, porque eu sei que você está aí copiando, tá? Copiando, e agora eu vou apagar isso aqui, né, pessoal? E vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como funciona isso. Tá legal? E aí a gente começa a falar de elemento por elemento. Tá joia? Então vem aqui comigo, pessoal. Deixa eu apagar esse cantinho aqui, ó. Você já vai se ajeitando aí. Vamos pegar uma frase bem simplesinha, só para entender o que eu estou querendo dizer, tá? Coloca assim, ó. Põe lá, o Pedro é feliz. Tá vendo? A frase mais simples que eu pude imaginar para demonstrar essa diferença aqui para vocês. Vamos lá então. Então eu digo assim, olha. O Pedro é feliz. Então veja uma coisa aqui, pessoal. Eu quero analisar essa estrutura aqui, ó. O Pedro, nesta oração, é uma oração sim, porque tem verbo, ó. Tem verbo aqui, ó. Mas daí eu digo numa outra oração, eu encontrei o Pedro. Eu vou querer analisar essa estrutura aqui. Então veja que eu tenho duas orações. Tem verbo e oração. Tem verbo e oração. E quero analisar a estrutura, o Pedro em cada uma. Pessoal,
Se eu analisar essas estruturas morfologicamente, como é que vai ser? Eu vou pegar palavra por palavra. O que é o o? Ah, é um artigo. Lembra? O, a, os, as são artigos definidos. Depois veremos melhor isso. Agora é só para entender o que estou querendo dizer. Pedro. A palavra Pedro dá nome a um ser. A palavra que dá nome às coisas é o quê? Substantivo. Acabei de fazer análise morfológica da estrutura destacada. Tá? Agora eu pego o Pedro aqui embaixo. Ó. O O é o quê? Artigo, né? Artigo definido. E Pedro é o quê? Ah, dá nome a um ser, é substantivo, né? Tá? Então vejam que essas duas estruturas, embora em orações diferentes, elas têm a mesma classificação morfológica. Artigo mais substantivo. Tá ok? Agora, pessoal, veja isso aqui, ó. Na primeira oração, o artigo e o substantivo juntos, tá? Exercem a função sintática de sujeito. Mas por que, Elberg? Veremos depois. Daqui a pouco a gente começa a falar de sujeito, mas só para você já perceber essa diferença. Tá? Quem é feliz? O Pedro. Então o artigo com o substantivo, juntos nesta oração específica, exercem o papel, né, de sujeito. Exerce a função de sujeito. Então, sujeito, estrutura sintática. Tá bom? Agora, olha aqui, ó. Eu encontrei o Pedro. Quem encontrou? Eu. O sujeito é o eu. O sujeito é o eu. Agora, eu encontrei. Encontrei quem? O Pedro. O Pedro agora é complemento do verbo, não é sujeito. Nesse caso, o complemento do verbo se chama objeto direto. Depois a gente vai ver por que é objeto direto. Mas o que eu quero mostrar para vocês agora é que o mesmo artigo com o mesmo substantivo, em orações diferentes, exercem funções sintáticas diferentes. Tá ok? Então, eu posso afirmar, pessoal, que a estrutura em destaque, o Pedro, ela tem a mesma classificação morfológica, mas ela tem classificação elas têm classificações sintáticas diferentes? Sim. Mesma classificação morfológica, mas apresentam classificações sintáticas diferentes. Ou seja, são estruturas oracionais diferentes. Tá ok, pessoal? Então, essa introduçãozinha eu acho importante fazer, que nem a gente pensa, pomba, né, já quase uma aula falando sobre essa introdução. Realmente, porque ela é importante e vocês verão isso no decorrer do curso. Inclusive, pessoal, eu acho importante você lembrar que é essencial que você assista às aulas na ordem, tá? Na ordem em que elas são disponibilizadas. Aula 1, aula 2, aula 3, porque vai ser assim. A aula 2 depende da 1. A 3 depende da 2 e da 1. A 4 da 3, da 2 e da 1. E assim vai. Certo, galera? Eu sempre vou fazer menção às aulas anteriores. Tá ok? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a falar daquelas 12 estruturas sintáticas. Começando pelo sujeito. Vamos comigo, então? Vem cá, então, pessoal. Então, vai lá. Vocês viram que não dá tempo nem de respirar, né, pessoal? E olha que vai ficar bem pior aí pra frente. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Então, noções de análise sintática. É o que eu vou colocar aqui. Ah, mas a gente não precisa fazer um super aprofundamento de análise sintática? Não. Não. No nosso caso, não. Lembrando que o negócio aqui é foco. Tem que ter foco no nosso concurso. Tem que falar aqui o que cai no nosso concurso. Não dá para ficar viajando. Noções de análise sintática.
Bom, pessoal, vamos começar por ele então, pelo sujeito. Há alguns pontos importantes que eu tenho aqui para discutir com os senhores, tá bom? Então vamos colocar aqui uma primeira frase, pessoal. Número 1. Por isso que eu digo, tenha um caderno e copiem tudo isso aqui. Número 1. O silêncio das águas e do vento envolvia o porto. Vamos lá, pessoal. Trata-se de uma oração? Sim, tem verbo. Olha o que o verbo envolvia. Se é uma oração, é porque ela tem estrutura sintática. Ok? Ela tem estruturas sintáticas, aquelas 12 que você já notou. Então, pessoal, como que eu faço para descobrir o sujeito dessa oração? Eu faço o seguinte, você vai até o verbo. Você vai até o verbo, que está aqui, ó. E pergunta para o verbo o que ou quem. O que ou quem. O que ou quem. São as duas perguntinhas que você pode fazer ao verbo para descobrir o sujeito. Então, eu vou fazer a pergunta. Vamos lá. Vou fazer a pergunta, pessoal. O que envolvia o porto? Lembre-se, para descobrir o sujeito, são só essas duas perguntas. Não adianta perguntar em que, por quê, para quê, de quê. Você não vai achar o sujeito. É o que ou quem. Vai até o verbo, pergunta o que ou quem e o sujeito aparece. Então vamos lá. O que envolvia o porto? Resposta: o silêncio das águas e do vento. Aqui está o sujeito. O silêncio das águas e do vento. Resposta completa. Tá ok? Mas agora eu vou perguntar algumas coisas a vocês, galera. Bem importante esse comentário. Sujeito simples ou composto? Estou vendo alguns dizendo sujeito composto. O silêncio das águas e do vento. Mas espera aí. Eu estou falando das águas ou do silêncio das águas? Do silêncio das águas. Eu estou falando do vento ou do silêncio do vento? Do silêncio do vento. Então veja que eu não estou falando nem das águas e nem do vento. Eu estou falando do silêncio deles. Então, galera, essa palavrinha aqui, ó, silêncio, é o que a gente chama de núcleo do sujeito. É dela, da palavra silêncio que eu estou falando. Núcleo do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que esse sujeito tem apenas um núcleo. E se ele tem apenas um núcleo, ele é classificado como sujeito o quê? Sujeito simples. Então para saber se o sujeito é simples ou composto, eu preciso contar o número de núcleos. Tem mais uma coisa também que você deveria ter percebido. Olhe, se este sujeito fosse composto, o verbo que concorda com ele deveria estar no plural. Mas está no singular, concordando com o único núcleo, que também está no singular. Tá ok? E tem mais uma coisa ainda. Quer ver, ó? Se fosse assim, ó. O silêncio das águas e o barulho do vento envolviam o porto. Aqui sim eu teria um sujeito composto? Sim. Ó, o silêncio das águas e o barulho do vento envolviam o porto. Veja, eu estaria falando do silêncio e estaria falando do barulho. Haveria dois núcleos. O sujeito seria composto e o verbo estaria no plural. Perceberam a jogada, pessoal? Tranquilinhos até aqui? Joia? Então tá.
Vamos ver aqui um segundo exemplo, então. Tá? Um segundo exemplo. Eu digo assim, ó, fizemos, tá, o dever de casa. Então vamos lá, pessoal. Para descobrir o sujeito, você vai até o verbo e pergunta o que ou quem. Então vem até o verbo, fizemos. Vamos lá então. Verbo, quem fez? Tá vendo? Eu pergunto aqui, ó, o que ou quem. Nesse caso eu vou perguntar o quem. Quem fez o dever de casa? Nesse caso, qual seria a resposta? Nesse caso, qual seria a resposta? Nós. Então, quem que é o sujeito? Nós. Tá aí o sujeito, nós. Mas então eu vou fazer algumas perguntas agora para finalizar essa primeira parte. Trata-se de sujeito existente ou inexistente? Se alguém pensou em inexistente, equivocou-se. Eu disse, quem que é o sujeito? E você disse, nós. Você me disse quem é o sujeito. Se você me disse quem é o sujeito, galera, é porque ele é um sujeito o quê? Existente. Você me disse quem é ele. Agora, segunda pergunta. Sujeito determinado ou indeterminado? Cuidado. Quem que é o sujeito? Nós. Você sabe quem é o sujeito, não sabe? Sabe. Não interessa se está escrito ou não. Você sabe quem é ele. E se você sabe quem é o sujeito, galera, ele é um sujeito o quê? Determinado. Seria indeterminado se você dissesse, não sei quem é o sujeito, não sei, não dá para saber. Tá? E a última perguntinha, ele é um sujeito, aquela que muitos estão esperando. Ele é um sujeito expresso, que aparece na oração, ou ele está oculto? Ele está oculto. Né? Alguns desde o início acho que já estão morrendo de vontade de dizer oculto. Né? Existente ou inexistente? Oculto. Determinado, oculto. Né? Mas então tá aí, galera. Existente, você sabe quem é ele. Se você sabe quem é ele, determinado. A única coisa que não aparece na oração, ele está oculto. Tá ok, pessoal? Como eu disse aos senhores, as nossas aulas serão uma sequência, galera. Nós finalizamos aqui o primeiro encontro de 30 minutos, tá ok? Mas já no segundo encontro, tá? No próximo vídeo, eu vou continuar do número 3. Eu vou dar sequência a esse trabalho aqui. Tá ok, pessoal? Então nos encontramos na aulinha número 2 para continuar o que a gente já começou. Tá bom? Um abraço para todo mundo, até daqui a pouco. Tchau!